Bom dia, amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, o devocional para que, de alguma forma, venha edificar as nossas vidas. Então, eu peço que você abra teu coração. Hoje nós vamos meditar sobre a vida do rei Ezequias. Nossa palavra está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29. Você pode abrir a tua palavra e acompanhar junto comigo. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias. Ele viveu de maneira como Yahvé, o Senhor, aprova, tal como precedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento e consagra o templo do Senhor Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por essa razão veio grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afaste de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para o servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Amém? Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar em Jerusalém. E ele reinou por 29 anos ali em Jerusalém. E ele viveu de modo como Deus, o Senhor, o nosso Deus, Yahvé, aprova. Ele viveu nos caminhos do rei Davi, nos caminhos do seu predecessor, Davi. E aqui na palavra está dizendo que foi no primeiro mês, no primeiro ano. Então, ele já no começo do mandato dele, ele já entrega as primícias ao Senhor. E o que ele faz? Ele manda abrir as portas da casa de Yahvé. E a primeira coisa que ele faz, ele manda reformar toda a casa de Deus. Então, ele traz os sacerdotes, ele traz os levitas, ele os reúne ali na praça oriental e ele fala: escutem-me. A primeira ordem que ele dá, ele fala: santificai-vos, né? Consagrai o templo ao Senhor Deus, limpai toda a impureza do santo lugar. Ele fala: purificai-vos, né? Ele começa a contar para eles o que havia acontecido ali antes. Ele fala assim: olha, os nossos antepassados, eles foram infiéis. Eles praticaram o que era mal diante de Yahvé. Eles o desprezaram, eles desprezaram o Deus de Israel. Eles desviaram o rosto da habitação do Eterno. Eles lhe deram as costas, eles fecharam as portas do pórtico. Eles apagaram as lâmpadas. A palavra do Senhor fala que as lâmpadas, elas precisavam estar continuamente acesas. Essas lâmpadas significando as orações que o povo entregava para o Senhor. Então, havia cessado as orações. Ele fala: eles não queimaram incenso
sagrado. Esses incensos aqui representando a adoração. Então, havia cessado também a adoração. E eles não apresentavam mais holocaustos no santuário. Não havia mais sacrifícios em devoção ao Deus de Israel. Então, por esta razão, veio a ira da parte de Yahvé tanto sobre Judá como sobre Jerusalém. Então, os pais haviam caído à espada. As mulheres, os filhos foram presos em cativeiro. Eles começaram a viver como escravos. Ali, no segundo livro de Crônicas 29:10, o que Ezequias ele fala? Ele fala assim: eu tenho em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com o Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o seu juízo, o seu fogo se afastem de nós. E ele chama o povo e fala assim: não sejam negligentes. O Senhor nos escolheu para o servirmos em sua presença. Ele nos escolheu para nós sermos os seus ministros. Nós precisamos exalar o santo perfume do nosso incensário diante dele. Então, nós precisamos acender incenso para ele, para nós adorarmos a ele. A palavra de Deus fala assim: somente a Deus preste culto. Então, nós precisamos levantar esse altar de adoração a Deus. E eles não faziam mais isso. Então, os levitas, eles se reuniram e eles consagraram seus parentes. Eles purificaram a casa de Yahvé. E tudo de acordo com a ordem do rei. E o rei fazia tudo de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eles fizeram? Ficaram 16 dias se purificando. Eles purificaram a casa, eles purificaram o altar, eles purificaram a mesa, eles purificaram os pães consagrados. Porque o que havia acontecido? O que tinha acontecido antes? O rei anterior, Acaz, no reinado anterior dele, ele tinha lançado tudo isso fora. Então, o rei Ezequias, ele restabelece o culto a Deus. E ele sobe até a casa do Senhor. Eles levaram 7 novilhos, 7 cordeiros, 7 bodes, 7 carneiros, tudo como oferta pelo pecado de todos. E eles entram naquele sacrifício de arrependimento. Eles começam a confessar seus pecados, confessar seus erros. Os levitas, eles se posicionavam em pé com os instrumentos de Davi. Os sacerdotes pegavam as trombetas. E assim toda a comunidade, todos juntos, eles se prostravam em adoração. Eles faziam ofertas a Deus. Então era uma grande festa. E o rei e todos os que estavam em sua companhia, eles se prostravam em adoração. E o rei ordenava que os levitas, eles adorassem a Deus com os salmos de Davi, com os salmos de Asaf. E eles louvavam com alegria, eles se prostravam, eles adoravam a Deus. E o rei exclamava: trazei ao templo os vossos sacrifícios, as suas ofertas de ações de graças, suas ofertas de gratidão. E o povo vinha ali com o coração grato. Eles vinham ali dando graças a Deus e traziam mais ofertas. Trouxeram 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros, 600 bois, 3.000 novilhas. Tudo isso em adoração e holocausto a Yahvé, o Senhor nosso Deus. E o rei Ezequias e todo o povo regozijava-se com o que Deus estava fazendo ali no meio deles. O Senhor estava trabalhando em favor da nação, né? E tudo em tão pouco tempo. E olha que interessante, Ezequias, ele também restitui a Páscoa. Essa festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, isso significa que os pães tinham que ser sem fermento. O fermento simbolizava o pecado. Então ele estava falando assim: vocês precisam ir diante de Deus, confessar os seus pecados. Então essa festa durava 7 dias e eles iam ali e pediam a libertação de Deus para eles. Então confessavam os pecados, confessavam os erros, se purificavam, se consagravam.
E olha que lindo a palavra de Deus. Fala que Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade. Unidade de pensamento para eles executarem tudo que o rei e os seus oficiais ordenavam para eles. E tudo que o rei falava para eles era de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito lindo. Então, o que Ezequias continua instruindo eles? Que eles precisavam destruir todos os postes ídolos, destruir os altares pagãos que eles tinham levantado no reinado anterior para outros deuses. Então, eles pegam todos aqueles altares que haviam sido construídos para outros ídolos, e onde eles queimavam incenso ali para outros ídolos, e eles juntaram tudo e jogaram tudo isso ali no ribeiro do Vale de Cedron. Então, os sacerdotes, os levitas, eles se levantaram, eles tomaram posição e começaram a impetrar bênção sobre o povo. E olha que coisa mais linda, Deus ouviu as suas orações. A oração deles chegou aos céus, né? Chegou à santa habitação de Yahvé. Ali no livro de 2 Crônicas 31:20 fala assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, justo e reto e verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor seu Deus. Em toda a obra que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à lei e aos mandamentos do Senhor. Ezequias, ele buscou o seu Deus e ele trabalhou de todo o coração e por isso ele prosperou. Se você quer prosperar, primeiramente você precisa andar em integridade diante de Deus. Você precisa levantar novamente dentro do seu lar um altar de adoração a Deus. Você tem que levantar um altar de oração ao Senhor. Precisamos destruir todos os postes ídolos, toda a nossa idolatria, tudo que nos afasta de Deus, tudo que tira a nossa adoração a Deus, nós precisamos destruir. Por isso que nessa manhã eu convido você a levantar altares de adoração a Deus. E aqui fala que o povo impetrava bênção sobre a vida dos filhos de Israel. Então nós precisamos impetrar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nosso trabalho. Nós precisamos ir diante de Deus, confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, entrar em purificação, entrar em consagração a Deus, fazer o que agrada o coração de Deus. E assim nós vamos prosperar. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã você possa, que essa palavra, ela faça morada no teu coração, que você seja intencional em buscar a Deus de todo o teu coração, que você seja intencional a levantar esses altares de adoração ao Senhor. Amém? É um tempo de nós levantarmos altares de adoração, de oração ao Senhor. Como está dizendo aqui na palavra, eles cantavam salmos, eles cantavam os salmos de Davi, eles cantavam os salmos de Asaf, eles adoravam, eles se regozijavam na presença de Deus. E o Senhor está nos chamando para esse tempo de adoração, de consagração, de busca verdadeira pelo Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, eu oro pela tua vida, eu clamo a Deus que você tome essa decisão de se consagrar ao Senhor, de se purificar ao Senhor. Purifica a sua casa, purifica esse altar, purifica a sua vida e, em nome de Jesus, que você venha prosperar muito na presença de Deus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.